Ficamos de pé, irmãos, iremos orar, pedindo ao Senhor o nome à frente deste trabalho. Oramos, Senhor Deus, Pai, abençoa o teu trabalho nesta noite, estenda as tuas mãos. Pai, a questão de graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E continua, Pai, abençoando toda a tua igreja, teu povo que aqui está. Ó Deus, estenda as tuas mãos e continua abençoando toda a tua igreja. Aqueles que estão presentes, Pai, e aqueles que não puderam chegar. Ó Deus, estenda as tuas mãos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. É uma verdade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como me orienta o nosso pastor, vamos louvar o nome do nosso Salvador nesta noite, amém? Amém. Vamos louvar a Ele com o hino 124. 124. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo sendo grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graças rendeis mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centro de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes,
todos seis gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai-lhe verais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Glória no nome do Senhor. No nome do hino e adoração, irmãos. Ele merece todo louvor, ele merece ser louvado, porque ele é aquele que nos concede o fôlego de vida. Por que não adorar ele na beleza da sua santidade? Vamos louvar a ele com mais um hino. Glória seja dada o nome dele. O hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Aleluia. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória, glória ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador.
Glórias a Deus. Só Ele tem poder de limpar o sangue do pecador, né? Só Ele. Vamos adorar Ele com mais um hino para a honra e a glória do seu santo nome. O 407. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a Ti, ó Pai contritos, buscamos com confiança, nos destem em herança a glória sempre eterna, o pão da vida eterna, ó manda-nos dos céus, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós uma viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Unidos esperamos o teu celeste ensino, rogando, suplicamos por teu poder divino. Aceita este hino que nós a ti cantamos, pois gratos te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós uma viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente. Que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós uma viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Aleluia! Amém. Pai, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, já temos cantado ao Senhor, já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. Quero convidar os irmãos para de pés, para juntos lermos um versículo da Palavra de Deus, nesta noite bem conhecido para a gente. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 28. Glória seja dada a Jesus. Vamos cantar para Jesus. Mateus, capítulo 28, irmãos. E abrir versículo de número 17 ou 16. Versículo de número 16 em diante. Amém? Que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 28 e 16. E aos 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram,
muitos duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ele ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa oramos pelos irmãos que estão enfermos, que não puderam chegar até aqui, para Deus abençoá-los e dar-lhes saúde. Somente Jesus pode, né? Então, oramos, maravilhoso Pai, eterno Salvador, a que estamos agradecidos por estarmos aqui. Abençoa a tua igreja, teu povo, abençoa, Senhor, a cada um toma à frente desta reunião nesta noite. Tu pode visitar os teus servos, meu Deus, que estão enfermos, e pode curar, pode repreender as enfermidades. Pai eterno, ajuda a tua igreja que está presente. Pai, seja conosco, seja a figura central desta reunião nesta noite, Pai. E assim nós pedimos a tua presença e continua abençoando a todos, em nome de Jesus. E amém. Pode sentar, meus amados. Graças a Deus, né? Que ontem estava aqui na escola dominical, né? Para juntos adorarmos a Deus. E hoje estamos no mesmo objetivo, é de adorarmos a Deus. Então, temos um alvo de adorarmos a Deus e dizer que Jesus é o mesmo e ele pode. Tá certo? Mas o irmão José vai continuar com o trabalho do povo e assim nós vamos ir ao lado de um ao outro, dando glória a Jesus. Amém. E vamos dizer que Jesus pode, que ele está presente. Amém, irmão? Amém, minha amada igreja. Como me orienta o nosso pastor, estaremos dando continuidade no trabalho do Senhor nesta noite. Como ele já falou nesta noite, nós viemos aqui no objetivo de adorar Jesus, né? Ele merece ser adorado. Lembre-se que nós estamos aqui pela sua misericórdia, né? Estamos respirando pela misericórdia dele, andando. É motivo de quê? De agradecer a ele, né? De ser grato a ele. Porque quantas pessoas estão em leitos de hospitais, até pessoas que conhecem a palavra de Deus e não podem chegar na casa de Deus. E aqueles que podem andar, irmãos, é motivo de não perder as oportunidades de louvar a Jesus, amém? Agradecer a Ele, porque cada segundo vivido é uma dádiva maravilhosa de Deus, né? Então vamos continuar nesta noite dando o melhor para Ele. Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória, ser louvado, amém? Ele que não divide palco com ninguém. É Ele que está aqui nesta noite. Ele está aqui e o povo dele, como diz a palavra, adorarão Ele em espírito e em verdade. Amém? Os internautas que podem ser alcançados através do canal do nosso Alex Sarafim, aonde essa pessoa estiver, que ela possa ser agraciada através da palavra do Senhor nesta noite, amém? Em algum lugar, né, alguém pode ver este trabalho nesta noite e que ela possa ser abençoada ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, amém? Neste lugar. Então, e nós, como crentes, vamos continuar adorando nosso Salvador Jesus, né? Nesta noite, eu convido o irmão Valdinho, né? Nesta noite a igreja do Senhor continue adorando. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz,
e confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Amados irmãos, está conosco, né? Nosso irmãozinho à igreja, está falando com amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Em capítulo 1 de Tiago, é o versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que qual o Senhor tem prometido, porque ama. Amém. O que dizer, Pai Joãozinho, foi Jesus que trouxe você aqui para ouvir a palavra de Deus junto com a gente. Se você é perante vigiado, né? Que está com a gente aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abençoe os pastores. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos continuar, vamos adorar Ele, vamos bendizer o nome dEle nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Que Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele é aquele que pode restaurar. Amém. Ele é aquele que pode nesta noite fazer maravilhas acontecer em meio de vidas que ouvem a sua palavra, que dá crédito a Ele. Amém. Agora, a fé em ação, ela pode remover, né, irmãos? Ela pode remover, como diz a Bíblia, montanhas, e assim o povo de Deus é feliz, porque sabe a quem adorar. Eu sou feliz, eu creio que a igreja também, né? Porque eu adoro quem merece ser honrado, quem merece ser adorado, é Jesus, amém? Quem merece ser adorado neste mundo se chama Jesus, como diz a palavra, o nome dele é sobre todo nome. Se o nome dele é sobre todo nome, então louvado seja ele, glória seja dada a Jesus. Vamos ouvir a irmã Sandra também nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja ao seu santo nome. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz, os filhos de Deus têm poder, verá. Aleluia. Glória. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias a Deus, né, que nos trouxe aqui nesta noite para juntos nós adorar o seu santo nome. Aleluia, porque ele é digno, né? Como já foi dito nesta noite, somente ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Glórias a Deus. E ele nos chamou para isso, para o adorar. Ele criou o homem para o adorar. Glórias a Deus. E nesta noite estamos aqui. Adore ao Senhor. Louve a Ele. Bendiga o seu santo nome. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele disse certa vez, lá em Mateus 19, glórias a Deus, que Pedro dizendo para ele, né, que tinha deixado tudo para o seguir. E que recompensa teria, né? Que galardão receberia. Mas Jesus falou para ele, disse, que aquele que deixar tudo por amor a ele, receberá 100 vezes mais aqui na terra. Glórias a Deus. E, por fim, a coroa
da vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. Por isso nós devemos lutar, irmãos, porque a coroa está no fim, aleluia, da nossa batalha aqui na terra. Quando vivemos aqui, vamos adorando e vamos louvando, e vamos bendizendo o seu santo nome, glórias a Deus, e esperando a vinda dele para que nós possamos, aleluia, estar para sempre com ele. Aleluia. Vamos louvar o Senhor primeiro 4, irmãos, para a glória do seu santo nome. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu pleno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não terá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem. Deus velará por ti.
Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Saber que o nosso Deus, Ele vela por mim, vela por você, né, Deus? Ele está cuidando de cada um de nós. Isso é um Deus tremendo e maravilhoso que merece realmente ser adorado. Nosso irmão Vital também nesta noite, ele está com a oportunidade nesta noite. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Mas, irmão, eu também estou alegre por estar hoje aqui reunido na casa de Deus. Quero falar sobre as maravilhas do Senhor. E também me alegrei de um companheiro passado que esteve junto conosco aqui, completamente uns 6 anos, não foi, João? Você esteve aqui conosco, de 6 anos à frente. E ainda hoje eu me lembro do canto que João se sentava. Isso é motivo de a gente se alegrar, porque eu estava lendo um texto da Bíblia e eu descobri pela Bíblia que Deus, Ele chama a pessoa até 7 vezes se ele estiver afastado da casa de Deus. Então, somente uma vez ele se afastou. Mas pode Deus chamá-lo outra vez e completar as 2 vezes nessa casa? Ou Deus não pode? Pode. Deus pode te chamar e tu voltar para essa casa, para o lugar que tu estava. Então, para mim é motivo de alegria também em saber que ele mudou o itinerário, foi para outras partes. Eu quero te dizer, irmão, que você ainda é o mesmo João, nunca mudou de ser João, e também Deus nunca mudou para transformar a tua vida. Eu quero cantar um hino aqui, 208, para a honra e a glória do Senhor. Quem tiver, me ajude eu cantando 208. Glórias ao teu nome, Senhor. 208. Quero que toda a igreja me ajude, por favor. Quem souber do hino. Hoje quero te entregar para Jesus Cristo, o cansado, triste pecador, para aquele que no Golgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje quer obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha
alma que te ensina, onde pode esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, que Jesus é o conselho divinal. Hoje quer renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Quer vir após o meu Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que me chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o conselho divinal. Mas, irmão, uma certa vez, Jeová chamou Jeremias. Está escrito lá no primeiro capítulo de Jeremias, quando no versículo 4, quando ele disse: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo que antes que ele te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, se Deus lhe chamou para você servir nessa casa, passa o tempo que passou, passa o dia que viesse, e possa Deus ter feito a reforma que tiver feita, mas se Ele te chamar outra vez que te chamou Jeremias, você ainda vai atender a voz do Senhor. Isso quem vai dizer é o tempo de Deus. E Ele chamou Jeremias e disse: olha, Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor. A resposta de Jeremias foi o contrário. Mas Deus não importou com isso, não. Ele disse: então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas, irmão, você vê que Jeremias era tão pequeno, mas antes da pequenidade de Jeremias, que ele disse: Senhor, eu sou criança, mas Deus já tinha tocado no coração de Jeremias. É por isso que eu tenho me conformado com a palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente está perdido, mas Deus disse: não está perdido. Está afastado, mas Deus disse: não está afastado, porque eu sou o mesmo Deus. E no versículo 6 ele disse: então disse: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque ao que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Deus ainda apelou, diz: vá, eu estou no meio de você. E a Bíblia diz lá no versículo 7, ele diz: mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque ao de que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E no versículo 8, a finalizar, ele diz: não tema diante porque eu sou contigo, para te
livrar, diz o Senhor, eu estou contigo, diz o Senhor. Então não é motivo de alguém pensar, ou alguém dizer, está perdido. Não diga isso, não diga. A palavra de que veio a Jeremias foi muito diferente de dizer, desiste, Jeremias. Não, ele disse, segue. Olha, Jeremias, não temas, porque eu estou com você. E nesta noite eu quero dizer à igreja que mais e mais foi aquele que nos fez. Deus nunca mudou. E pode ficar tranquilo e certo, João, que Deus pode te chamar outra vez. Pode te chamar, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Consolador, Ele é o Espírito Santo, Ele é a paz e a verdade, e nele diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, então não é por outro, é por Ele. Mas eu quero te dizer, venha a Cristo, sem demora, venha do jeito que o hino fala, vem que Deus está te esperando. Abençoa essa igreja. Eu quero pedir oração aos crentes dessa casa, que orem por mim, para que eu chegue mais perto de Deus. Faz 23 a 24 anos que eu estou nessa casa, mas ainda não cheguei completamente perto de Deus. Perto de Deus eu quero ficar, perto de Deus eu quero estar. Depende das orações dos irmãos e a vontade de Deus. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar adorando, vamos continuar agradecendo a Ele nesta noite. A irmã Dora também, ela está com oportunidade nesta noite. No nome do nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhar, Deus velará por ti. Glória a Deus. Ouça, igreja, os irmãos, papai do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Cada dia que eu entro aqui, mais eu sinto assim, um remorso dentro de mim, que eu preciso de mais. Amém. E eu chego mais de Deus, porque aqui é onde nós se sentimos, mesmo que esteja com uma coisa com outra, mas quem chega aqui, pode que aqui se alivie, mas se alivia. Por isso, é o motivo que a gente, quanto mais buscar, mais a gente receber. Aleluia. É isso, meus irmãos. E eu vou cantar o hino, o número 5. Amém. Peço que a gente me ajude, porque se tomei a vida foi. Número 5. Glória a Deus. Espiritual rigor, oferta-lhe, Senhor, com vossa verdadeira, em oração de amor. Eu louvo a Deus consagro, em Cristo eu vim voltar, pudesse fogo santo do céu descerrar. Sou teu Deus, filho, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, hoje e sempre sou. Eu todo a Deus consagrado, em Cristo eu vim voltar, pudesse fogo santo do céu encerrar.
Abençoa, Pai, a tua igreja, todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos continuar agora. Nosso irmão Alex, ele também vai trazer uma palavra para a igreja do Senhor. E a igreja sempre continua em espírito de oração, para que Deus fale cada vez mais ao nosso interior, para que nós possamos se alegrar na pessoa bendita de Jesus. Amém? A alegria do povo de Deus é adorar Ele, é engrandecer a Ele, é ouvir coisas santas que vêm do céu. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nossa gloriosa paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que estou feliz, porque o melhor lugar está na casa de Deus. O melhor lugar está servindo a Ele. O melhor lugar está adorando. Está cultuando a esse Deus maravilhoso. Você que nos assiste no nosso canal do YouTube, canal de Alex Serafim, sabe que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Ele trabalha de uma maneira especial. Ele é o Deus de cura, Ele é o Deus de libertação, Ele é o Deus que restaura a saúde, Ele é o Deus que tudo faz, que tudo pode, que tudo realiza e que tem todo o poder. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Ele. E sua palavra diz que todo o poder foi dado a Ele, tanto em cima no céu como embaixo da terra. A Bíblia diz que só tem um caminho que leva o homem para o céu. Este caminho é Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho que leva você ao céu se chama Jesus. E se nós observarmos como o amor de Deus é tão grande, nós meditarmos mais no seu Evangelho, nas promessas que Isaías fez. Nós meditávamos no Novo Testamento quando Jesus nasceu. E nós meditávamos mais ainda quando Jesus cumpre a sua palavra. Quando ele disse está consumado, ali na cruz do Calvário ele quebrou uma barreira de separação que havia entre o homem e Deus. Ali na cruz foi a vitória de Jesus sobre Satanás, porque foi preciso Jesus, como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós como homem. Um homem venceu Satanás ali na cruz do Calvário. Este homem é Jesus Cristo de Nazaré. E nesta noite eu digo a você que aqueles que entregarem a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que de maneira nenhuma Ele vos lançaria fora. A Bíblia diz que na casa do Pai há fartura de alegria. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para o filho pródigo, eu vejo que um dia ele se lembrou da casa do Pai. Um dia ele se lembrou que na casa do Pai ele tinha fartura de alegria. Ele se lembrou que na casa do Pai ele se sentava nos melhores lugares, nos melhores assentos, comia os melhores banquetes, tinha as melhores vestes. E um dia, depois que ele tinha gastado todo o seu dinheiro, ele tinha gastado toda a sua fortuna, ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. Porque na casa do meu Pai há fartura.
E a Bíblia diz que ele chegou no mais baixo nível de estar ali com os povos. E quando ele chega àquela situação de humilhação, ele disse: eu vou voltar para o meu pai, porque lá tem do bom e do melhor. Que meu pai me tenha como algum dos seus servos, mas eu sei que lá a fartura. Aqui eu estou na miséria, aqui eu pereço, aqui eu vou morrer de fome, de sede, mas lá tem água, lá tem alimento. E a Bíblia diz que quando ele decide voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que aquele homem sempre estava no caminho, olhando e esperando aquele filho vir. E a Bíblia diz que um dia ele olha e ele vê aquele homem. Ele vê o seu filho. Sempre ele olhava na esperança que aquele filho voltaria para casa. E a Bíblia nos diz que quando ele viu, a Bíblia diz que aquele filho volta, ele corre para o pai. E quando chega, o pai o abraça, o pai o beija, porque o pai é assim, aleluia, está de braços abertos a te abraçar nesta noite. Ele quer te dar um abraço especial, um abraço do céu. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que ele diz ao pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz: venha, porque este pai te ama. Prepara a melhor roupa, ele manda, aleluia, os seus servos ali prepararem a melhor roupa, preparar o melhor alimento, matar o melhor animal e fazer uma festa, porque aquele filho estava perdido, mas agora foi achado, e houve alegria, houve abundância, porque no dia aquele filho, ele olhou, aleluia, para o pai e volta para o pai. Deus, ele dá a oportunidade do homem se voltar para ele, do homem voltar, de um homem olhar para o seu estado pecaminoso. Ele dá a oportunidade do homem rever os seus conceitos, rever suas caminhadas e ver que está fora do plano de Deus e dizer: agora eu vou para a casa do Pai. Agora eu quero renovar a aliança. Agora eu quero renovar a aliança. Quem sabe nesta noite Deus não quer renovar a aliança neste lugar. Quem sabe nesta noite não é noite de você voltar para Jesus. A oportunidade o Senhor está dando dias a dias, mas nós não sabemos o dia de amanhã. O dia ele está correndo. Quando você vê, se houver notícia, alguém morreu, alguém estava bom ali, de repente uma dor, como ali em São José, uma dor no ouvido, levaram para o hospital e ali morreu. Silenciosa, porque assim, muitas das vezes o ser humano perde a oportunidade. Muitas das vezes Deus fala para ele aceitar Jesus e ele diz: não, hoje não, eu vou deixar para mais tarde, vou deixar para outro ano, porque eu ainda sou novo. E muitas das vezes perde a salvação, porque não aceita a Jesus. Então, se tiver oportunidade nesta noite de voltar para Jesus, volta, porque o amanhã pode ser tarde demais. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali
a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar de seus feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. E partindo eles, começou a Jesus a dizer às turmas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Amém? Meus amados irmãos, é maravilhoso saber que nós temos um Deus maravilhoso. Que nós temos um Deus que cura. Que nós temos um Deus que liberta. Que nós temos um Deus que fala. Nós vemos que a situação de João, ali no caso, ele manda 2 discípulos ter com Jesus. E quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que oportunidade maravilhosa teve aqueles 2 discípulos que João mandou ter com Jesus. Porque não tem uma oportunidade melhor do que você estar do lado do Mestre. Não tem oportunidade melhor do que você estar do lado de quem está curando, de quem está libertando, de quem está falando, aleluia, a palavra de Deus. João, ele falava que Jesus viria, endireitai as suas veredas, porque é tempo de um homem se voltar, porque vem um aí que eu não sou digno nem de lavar os seus pés. Vem um aí que é o Salvador. Ele pregava que viria Jesus. E Jesus veio. Jesus veio para libertar o povo que estava sendo humilhado. Jesus ele veio libertar o povo que estava sendo escravizado. Se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para o texto, nós vemos que a situação de quem prega o Evangelho, de quem prega a palavra de Deus, é difícil. Se naquele tempo, alguém que anunciava, alguém que pregava, já passava por tantas perseguições, imagina nos dias atuais. Nós ainda temos essa liberdade de falar que Jesus salva, de falar que Jesus liberta, de falar que Jesus ainda leva para o céu. Mas nós temos países que não se pode nem entrar mais com a Bíblia, porque lá já é proibido se pregar o Evangelho. É o céu se fechando, e as profecias se cumprindo, e a igreja preparada para subir na volta do Senhor. Sério, cumprimento bíblico, cumprimento da palavra. Mas voltando para o texto, voltando para a palavra, a Bíblia diz que Jesus ali dá instrução aos 12 discípulos. E essas instruções que ele dá àqueles 12 discípulos é: preguem a minha palavra, preguem o meu Evangelho.
Anuncie a salvação, anuncie que o Jesus salva, anuncie que Jesus liberte o homem e leva para o céu. Anuncie que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida e que ninguém vai ao Pai senão por mim. Anuncie que aqueles que vierem, aleluia, a mim de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. Jesus ele dá instrução aos discípulos, preparando aos discípulos a prosseguir. Preparando aos discípulos para caminhar, chegar à reta final na palavra. E voltando para o texto, voltando para a palavra, a Bíblia nos diz que Jesus instrui aos discípulos, instrui aos 12, mostrando, aleluia, o Evangelho, mostrando a palavra, e além disso, fazendo milagres. Aonde Jesus está, milagre acontece. O mesmo Deus que operou no passado, a Bíblia diz que é o mesmo Deus que opera no presente. É o mesmo Deus, aleluia, que ainda liberta o homem de todo pecado. É ainda o mesmo Deus, aleluia, que batiza no Espírito Santo. É o mesmo Deus, aleluia, que faz, aleluia, paralítico andar. É o mesmo Deus que faz cego ver. É o mesmo Deus que renova a aliança. É o mesmo Deus que faz transformação em vidas. Quem sabe nesta noite Deus não quer transformar a tua vida. Quem sabe nesta noite você tem chegado até aqui e dizer hoje que eu quero entregar a minha vida para Jesus. Porque eu sei que só existem dois caminhos. A Bíblia diz que é salvação eterna e o outro condenação eterna. Mas voltando para o texto, voltando para a palavra, a Bíblia diz que mesmo ele ali no caso, ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Ele ouviu falar das maravilhas. E aquele João que tinha, aleluia, louvado seja Deus, pregando, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus viria. Ele agora quer ter a certeza de que aquele que ele pregava é o mesmo que fazia milagres. Porque ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Em outras palavras, ele envia 2 dos seus discípulos. A instrução direcionada àqueles discípulos era: vão lá, procure esse Jesus de Nazaré, procure esse Jesus e olhem e observem se é esse o Jesus das Escrituras, se é esse o Jesus que nós esperamos, que é esse o Jesus verdadeiro. E eles foram. E eles tiveram, meus amados irmãos, o encontro com Jesus. E não tem coisa melhor em nossas vidas do que ter um encontro com Jesus. Cada um de nós um dia teve um encontro com Jesus. Cada um de nós um dia teve uma experiência vivida. Seja quando aceitou Jesus, seja quando foi batizado no Espírito Santo. Eu tive uma experiência quando eu fui batizado no Espírito Santo. A gente ia naquele tempo a vontade de se buscar a Deus era maior do que os tempos de hoje. Naquele tempo não se tinha transporte, a gente vinha a pé, a alegria era tremenda, saía dos cultos cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito. E um dia,
Ali profetizou para mim. Disse, olha, lá na casa do irmão Gilberto. Ali ele falou, Deus ele vai fazer um reboliço grande hoje. E aquilo me encheu, aquilo já me encheu por dentro. Porque eu recebi aquela palavra de Deus. É hoje que Jesus vai batizar. E vi, meu Deus do céu, quando terminou o culto, eu digo, meu Deus, será que não vai se cumprir? Estou a tristeza, fui muito nesta noite, fui muito triste para casa. Fui mais a irmã Sandra, na caminhada, e ali a lágrima caía. Eu digo, mas eu creio na promessa. O Senhor disse, é hoje. É porque o Senhor falou de uma maneira, eu entendi, de outra. Muitas das vezes Deus fala de uma maneira e o ser humano entende de outra. Falou que era hoje. E quando nós ia subir naquela ladeira ali de Dedé Paizinho, já terminando de subir a ladeira, eu observei. Quando eu virei o rosto para trás, já estava isso aqui, ó, de pegar a pedra da emoção, um cachorro grande. E naquele momento Deus tomou ali, Deus batizou no Espírito Santo, no maior perigo que nós estávamos passando. Outra vez foi com o irmão Valdinho, nós passamos uma mesma situação, onde no perigo o milagre aconteceu. Jesus chegou naquele momento e o inimigo partiu em retirada. Experiência vivida, experiência recebida. E eu aprendi no Evangelho, eu aprendi na minha caminhada que nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor estava lá. No momento mais difícil que eu passei, quando eu dizia, e agora não tem mais jeito, o Senhor chegou na hora e disse, eu tenho jeito, porque eu resolvo a tua casa. Lá em Brasília eu passei uma certa dificuldade, porque as portas se fecharam, e um dia eu estava ali, eu digo, o Senhor vai fazer milagre aqui neste lugar, porque eu creio que Ele tem que crer em milagre, Ele tem que crer nas promessas. E alguém disse, não tem jeito, que a mesma situação minha é a sua. Eu fui negado, você também vai ser. Eu digo, mas eu tenho um Deus que resolve os meus problemas. E quando eu entrei, o dele precisou de carinho. Eu digo, não, a minha assinatura basta, porque eu coloquei adiante de Deus esse processo. Deus resolveu. Então Ele resolve. E voltando para o texto, que eu estou já finalizando, versículo 3, a dizer, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Aqueles discípulos de João chegam ali e diz, olha Jesus, és tu? João manda perguntar, és tu que há de vir ou esperamos outros? Ou vai vir outro aí? Ou não é tu o Salvador? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a resposta de Jesus para aqueles discípulos, aleluia, foi que eles anunciassem a João, e anunciassem aqui, eles encontrassem pela rua, pela praça, aleluia, dizendo, e Jesus respondendo, disse-lhe, e anunciai a João as coisas que vocês vão ouvir e veres. Diz a ele, aleluia, que os cegos veem. Diz a ele que os coxos andam. Diz a ele que os leprosos agora são limpos. E os surdos, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, e os mortos são ressuscitados. E os pobres é anunciado o Evangelho. E finalizando no versículo, diz a eles, versículo 6, no versículo que eu li, Jesus disse bem claro,
Olha, os cegos vêem através da minha palavra. Os coxos andam, os leprosos são limpos. E os surdos ouvem. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Diz a eles o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Outro versículo: e bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Ou seja, Jesus disse: aqueles que venciam a minha palavra e não escandalizam-se em mim terão vida eterna, milagres através do meu Evangelho. Então o segredo é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e não escandalizar o Evangelho, ou seja, viver a sua santa palavra. Essa oportunidade de Deus. Amém, amada igreja. Vamos continuar adorando a Jesus. No instrumento, estaremos orando pelas contribuições da casa do Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, soberano Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa abençoar os teus servos, aqueles que eu tenho para contribuir na tua obra nesta noite. Abençoa também os que não podem nesta noite, ó Deus. Aos que estão desempregados, Senhor, Tu és o Deus que pode abrir porta. Tu és o Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Abençoa também nesta noite, Senhor, teu servo que vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo
exalto, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém? Nossa Deus maravilhosa. Entoar louvores ao nosso Rei, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Trabalhando nesse nosso partido de Jesus. Amém, amada igreja. Pastor, me permite também dizer alguma coisa da parte do Senhor. Diante de tudo que nós já temos ouvido nesta noite, através dos louvores, através da palavra, é motivo de nós estarmos alegres, regozijados, porque, como diz a palavra do Senhor, até aqui nos tem ajudado o Senhor, né? Então essa é a alegria do povo de Deus, é saber que nós servimos alguém importante. Eu e você estamos aqui nesta noite, adorando alguém que merece, que ele é digno de toda honra, toda glória e todo santo louvor. Amém? Esta é a alegria do povo de Deus. Mas, amados irmãos, um versículo bastante conhecido da parte de Deus, que está no Salmo 100 e o versículo 3, que diz a palavra do Senhor assim: olha, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Aqui a palavra do Senhor está dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Amém? Sabei que o Senhor é Deus. E a palavra me alegra que diz assim: foi Ele e não nós, nem eu nem você. Glória a Deus. Foi Ele e não nós, nenhum de nós, que, glória seja dada ao nome do Senhor, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Sinta-se alegre nesta noite, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus maravilhoso. Por isso que a expressão é saber. Glória a Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Amém? Ele é Deus. Foi Ele. Amém? Foi Ele e não nós. Quem somos nós para ser alguma coisa, né? Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E olha nós aqui nesta noite, através da bondade dEle, através da misericórdia dEle. Um dia quando nós andávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, que não ouvia a voz do bom pastor, desgarrada, sem conhecimento, sem a luz da palavra, e saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos ovelhas, né, do pasto do Senhor. Estamos aqui nesta noite, estamos aqui se alimentando através da palavra maravilhosa dele, aonde alimentamos a nossa vida espiritual. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Alegres porque você e eu, nós todos, se servimos um que é todo poderoso, um que é Deus em força e poder. Então sabei que o Senhor é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que tem cuidado, Deus que vai continuar cuidando, Deus que nos tem dado alegria, Deus que nos tem dado condições de dizer, de proclamar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus Salvador, que é através dEle que
que alguém pode chegar no céu se permanecer como ovelha no seu pasto, ouvindo a voz do bom pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como diz a palavra do Senhor, está em João, no Evangelho de João, aquele que ouve a voz do bom pastor é uma ovelha bem-sucedida. Amém, irmãos? Porque ele ouve a voz do bom pastor. Então sabei que o Senhor é Deus. Deus grande, Deus poderoso, Deus forte. Amém? Deus que tudo é dele. Deus que domina todas as coisas. As nações, elas podem ter algum poder aqui na terra, mas elas não são eternamente. O poder passa, tudo vai perecer. Mas sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que fez ovelhas do povo seu e ovelhas do seu pasto. Glorificado seja este Deus que eu sigo, glorificado seja este Deus que você serve, louvado seja Ele por toda a eternidade. Amém, irmãos? Glória seja dado ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade, Ele é a razão de nós estar aqui neste tempo adorando a Ele. Amém? Ele é a razão de hoje eu e você abrir a boca e glorificar Ele e adorar a Ele e dizer para aqueles que estão lá do outro lado, amém? Que estão sendo agraciados pela palavra de Deus, sabei que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Foi Ele e não nós. Glória a Deus, louvado seja Ele. Amém? Glória a Deus. Foi Ele e não nós. Aleluia, né? Que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória seja a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que está lá em Pedro, glória seja dada ao nome sobre a carta de Pedro, que nós somos a geração eleita, povo escolhido, amém? Que Ele nos escolheu, a palavra dEle tocou no meu e no teu coração, amém? Levantemos a nossa mão e quando diz alguém transmitindo a mensagem dEle, né, oferecendo a salvação dele para nós, né, a alegria que vem do nosso coração. Eu aceito, meu Senhor, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, amém? E hoje nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Glórias a Deus, amém? Que nem eu e que nem você jamais venha tal pensamento, né, dentro da nossa cabeça, de nós deixar Jesus por nada, amém? Porque o mundão não tem nada a nos oferecer, mas Jesus tem. Jesus nos ofereceu a salvação, e Jesus, através da salvação, da nossa obediência, da nossa comunhão com Ele, a nossa esperança um dia se encontrar com Ele, amém? Um dia é nós estar ao lado do nosso bom Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, por toda a eternidade, na mais plena alegria, irmão. Imagina, não vamos deixar Jesus, não vamos largar Jesus por nada, vamos pensar nisso todos os dias. Senhor, eu preciso de Ti, glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Então, irmãos, que Deus venha abençoar a igreja do Senhor, que Deus nos dê a alegria de servir a Ele, de adorar a Ele, que nada das belezas deste mundo nos tire da presença de Jesus, amém? Que nada nos venha separar da presença do nosso Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. O mundo busca prazer em coisas, né, passageira, mas o povo de Deus busca um prazer verdadeiro, um prazer puro de estar na presença de Deus, de servir a Ele, de adorar a Ele, glória a Deus, amém? E constantemente nas nossas vidas nós sabemos, Senhor, o Senhor está ao meu lado,
O Senhor está ao lado da minha família. O Senhor está ao lado da minha família em Cristo. Glória seja dada. O Senhor está cuidando de cada um, porque o Senhor é Deus. Então, saber que o Senhor é Deus. Amém? Saber que o Senhor é Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu Pai. Que Deus em Cristo assim abençoe a igreja do Senhor. Sinta-se maravilhado, sinta-se agraciado. Você que ouve a palavra do Senhor do outro lado, você que ouve a palavra do Senhor através desse serviço de som, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um versículo para você, muito importante da parte de Deus. Você que neste momento está respirando, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Todo homem que respira, alguém lhe permitiu que você esteja respirando nesse momento. E é o Deus Todo-Poderoso, amém? É o Deus grande, louvado seja Ele. Então, foi Deus, quando Deus formou o primeiro homem e a todos os homens, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem, né, irmãos, foi feito alma vivente. Que Deus em Cristo assim abençoe a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo porque Deus é misericordioso, amém? Cada uma vida depende de alguém para respirar. E esse alguém é Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós glorificamos, é o Deus que nos deu um grande benefício, nos tirou lá da escuridão, nos colocou diante da luz da sua palavra, nos tirou lá do futuro, da onde nós não valíamos nada, né? Vivia, como eu já disse, né, nesta noite, como ovelha desgarrada, que não tem pastor, né? Fazendo coisas que não agradam a Ele, e de repente Ele, como diz na sua palavra, né? Como diz na palavra, foi Ele, não nós, que nos tirou, né, lá do lamaçal e nos colocou em lugar de príncipe hoje aqui, ó, adorando a Ele, glorificando a Ele, fazendo a vontade dEle e alimentando a cada dia a nossa esperança de um dia se encontrar com Ele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe este povo que está aqui nesta noite, que faz parte do rebanho do Senhor, ovelhas que estão no pasto do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo assim o abençoe e o trabalho permaneça com o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Gratos por estarmos aqui, né? Aleluia. Quantos que poderiam estar aqui, né? Adorando a Deus, dando o melhor para Jesus, Aleluia. e Glória a Deus. servindo ao Senhor com alegria. É uma coisa boa, irmãos, quando a gente faz as coisas com alegria, com prazer, nós sentimos aquele desejo de fazer mais, de servir mais, de adorá-los mais. Meus queridos irmãos, diante do que já ouvimos nesta noite, eu creio que cada crente está feliz. Não é? Porque, meus queridos, a Bíblia nos mostra que a vitória não é aqui. A vitória não é aqui. A vitória é do outro lado. Enquanto aqui muitas vezes Deus nos dá, irmãos, alguma coisa, não é? Mas
mas nada temos. A Bíblia diz que nós não temos nada. Nem nós somos nossos. Estamos aqui emprestados. Tudo é de Deus. Não sabemos o dia em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não sabemos o dia em que Jesus vai nos chamar. O importante é que você esteja presente. Amém. Para na hora que Jesus abrir o livro e chamar pelo seu nome, você possa responder presente. Já ouvi tanta coisa boa, meus queridos irmãos, nesta noite. Estou agradecido. Sempre digo, queria que Deus sempre me desse a oportunidade de estar na casa dele. Para cada dia que eu pudesse agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Por isso, meus amados, eu li alguns versículos na palavra de Deus, mas o versículo que eu quero novamente ler para a igreja é o versículo de número 18. E chegando Jesus falou e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus queridos irmãos, não pense no que você tem, porque é o que você vai deixar. Aleluia! Muitas vezes você pode dizer: eu estou com muita saúde, mas amanhã você pode estar enfermo. Não podemos, meus amados, nos ligarmos naquilo que possuímos na terra, porque daqui nós não iremos levar nada. Mas Jesus chegou aos seus discípulos, um crendo e outro não crendo, um aceitando e outros duvidando. Mas Jesus disse: olha, é-me dado todo o poder, é-me dado toda a autoridade. Sabe que nenhum outro tem poder, sabe que nenhum outro foi lhe dado ao poder, mas somente Deus, o meu Pai, Ele tem me dado todo o poder e a autoridade está comigo. Agora, eu, aleluia, posso retribuir, posso dar, posso usar aquele a quem eu quiser. Amém, irmão? Eu posso dar aquele a quem for fiel na minha casa. Aleluia. E aquele disse ao discípulo: se você crê, como diz o versículo, aleluia, de número 17, que alguns que estavam o duvidaram. Aleluia! Mas foi dito nesta noite que Jesus mandou uma mensagem para João. Jesus não disse que era. Aleluia! Jesus não falou aos dois discípulos de João: é-me dado, não, porque ele já tinha. Ele só apenas mandou uma mensagem para João. Você vai dizer o que a João? Você vai dizer a João o que você vê e ouve. Chega lá, você vai dizer a João, aleluia, o que está passando aqui, o que está, aleluia, acontecendo aqui, porque o poder é meu, aqui eu prego aos pobres, aqui eu limpo o leproso, aqui eu dou vista, aqui o surdo fala, aleluia, porque o poder está comigo. Lucas, escrevendo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: olhe, não pense nem corra atrás de ninguém e não
Deus. Nem em cima do céu, nem embaixo na terra, nem dentro d'água, aonde você passar, ninguém tem autoridade. Aleluia! De dar vista ao cego, aleluia, mas o poder é meu. Aleluia! Se então você crê, como ele disse a Marta para Maria, então se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então agora está em mim, o poder está em mim, aleluia. E ele disse a Marta: se você crê, ainda que esteja morto, viverá, porque o poder está comigo. Ele é quem tem o poder de perdoar pecado. Ele é quem tem o poder de ressuscitar. Ele é quem tem o poder de nos chamar à autoridade. Vem cá. Meus queridos irmãos, muitas vezes poder e autoridade não resolve. A Bíblia conta de um homem que chegou a Jesus, filho doente, e chegou junto de Jesus: olha, Jesus, eu também tenho autoridade. Tem? Por que você não resolveu o problema da sua filha? Não é, irmãos? Você não tem autoridade, por que não resolveu a causa? Jesus, eu tenho autoridade, eu tenho misericórdia, eu tenho saudade à minha disposição. Eu digo a um vá e ele vai, eu digo a outro, aleluia, ele vem e ele vem. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas não resolveu o caso da sua filha, aleluia, mas somente uma palavra, aleluia, Jesus resolveu, porque todo o poder foi lhe dado do céu e da terra. Quem tem autoridade é Jesus. Aleluia. Então, no Salmo 40, esperei com paciência do Senhor. Amém? Esperei com paciência do Senhor. Ele vai inclinar-se para mim, ele vai ouvir o meu clamor e vai resolver a minha causa. Porque somente ele, irmãos. Dinheiro não resolve a causa. Linguagem bonita não resolve a causa. Aleluia. Muita prata, muito ouro, aleluia, não resolve a causa. Aleluia, porque muitas vezes aquele homem que estava à porta do templo, aleluia, ele poderia ali, aleluia, ter recebido antes de Pedro e João, aleluia, muita prata, muito dinheiro, aleluia, mas se encontrou com aquele moço que ia orar. Na hora da oração, aleluia, por isso eu confio no crente que ora, porque Deus usa ele, Deus fala a ele, Deus dá autoridade a ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aquele moço foi tão simples, não a mostrar a sua posição, não a mostrar que era sério, não a mostrar que era crente. Ei, você aí me ajuda, aí uma ajuda. E ele disse: olha para nós, eu não tenho ouro, aleluia, eu não tenho prata, aleluia, mas o que eu tenho eu vou te dar. Amém, irmão? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, aleluia, mas o que eu tenho, aleluia, eu vou te dar. Meus amados irmãos, nós precisamos de autoridade. Jesus tem autoridade e ele dá aos crentes. Aleluia, aleluia. Deus usa aos crentes aquele a quem vive a palavra, aquele a quem se humilha, aquele a quem chora, aquele a quem clama, aquele que anda de joelho. Deus lhe dá autoridade. Não tem ouro, não tem prata, e muitas vezes não resolveu. Ainda se tivesse, não resolvia. Sabe por quê? Não resolveu o ouro e a prata, porque amanhã ele ia retornar, estava lá no mesmo lugar. Se ou não, estava lá naquele mesmo lugar, e quem fosse entrando, ele me ajuda, aleluia, me ajuda, glória seja dada ao Senhor. Mas quando ele disse: eu tenho, que é maior, ele está comigo, ele está presente, eu tenho Jesus de Nazaré, aleluia, ele pode, ele vai te dar, aleluia, o melhor. Aleluia,
Jesus não me deu o melhor para nós. Então precisamos de confiarmos. E se confiamos, vamos lá. Eu confio. Mas a vez muito pouco. É aquele que só pediu de uma coisa, pedir ao Senhor. Isso, a buscar Ele. Então precisamos de confiarmos. Precisamos de buscar. Santo Jesus. Precisamos de entregar a causa a Ele. Ele só, olha, eu não tenho ouro. Eu não tenho nada, mas vou te dar. O que eu tenho, vou te dar. Amém? O que eu tenho, vou te entregar. Aleluia, eu não tenho ouro nem prata, mas Deus Jesus, Ele pode resolver a tua causa. Amém, irmão? Ele pode fazer, aleluia, as coisas velhas ficam novas. Você está dessa forma, mas Deus pode completar a tua saúde. Aleluia. Nós vimos, meu amado irmão, quando Pedro chegou, aleluia, que viu Enéas, aleluia, naquele estado, deitado, enfermo, doente, e Pedro olhou para ele e disse: "Ô Enéas, Jesus Cristo pode te dar saúde. Enéas, Jesus Cristo que vai dar saúde, porque, aleluia, o Espírito dos Deus, o Espírito Santo estava sobre Pedro, aleluia, e quando o Espírito Santo está na vida do crente, ele vai confirmando, aleluia, ele vai confirmando com bênçãos e maravilha. Então, meus amados, lembre-se, você não tem nada. Agora deixa Deus te usar. Aleluia. Nós estamos numa época que os crentes, irmão, desculpa, mas não pedem muito bater com o Espírito Santo. Não é, irmão? Porque a gente vê, será que nós estamos entrando naquela caminhada que o Espírito Santo foi no passado? Não. Não, o Espírito Santo durou até João Batista, foi o profeta, não foi isso? Batimos com o Espírito Santo só até João Batista. Não. Depois de João Batista, você viu o Espírito Santo. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. E quando aquele homem, não sei qual foi aquele homem que chegou na casa de Cornélio, quem foi ele? Acho que era a casa da mãe. Qual foi aquele discípulo que entrou na casa de Cornélio? Né? Pedro, irmãos. Glória a Jesus. Chegou ali e começou a dar mensagem que o Espírito Santo mandou, e a Bíblia diz que eles levaram ele ao quarto. Quando levou ele ao quarto, aleluia, começaram a orar, aleluia, e a Bíblia diz que todos que estavam naquele quarto foram cheios do Espírito Santo. Então, meus amados, Jesus é o mesmo, aleluia, Jesus pode, Jesus tem autoridade. Então, se ele tem, aleluia, autoridade, eu vou chegar mais perto dele, eu vou chegando mais perto, eu vou querer me aproximar, porque todo o poder está nele e ele pode tocar em cada um, aleluia, ele pode autorizar, aleluia, a cada um, e a bênção de Deus vem sobre nós. Precisamos ser sinceros. Precisamos ter aquele prazer de servir ao Senhor. Eu fiquei vendo no versículo que o irmão Gilberto deu. Foi no Salmo 6, foi? Salmo 6, versículo 3, foi isso que eu desculpa aí quando eu falar com vocês. Veja aí no vídeo do Salmo que o irmão Gilberto leu. Salmo 6, versículo 3, foi isso que ele leu. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu braço. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Quem nos fez povo seu e ovelha do seu pai. Porque a autoridade é Ele. Foi dito nesta noite. E Deus pegou o pó, amassou, soprou, o homem apareceu.
Por quê? O poder está nele. Aleluia. Por que, irmãos? Eu não querer me aproximar deste homem. Por que eu não querer fazer a sua vontade? Aleluia. Jesus. Por que eu não querer deixar eu olvidado nele, aprendendo dele? Por isso ele teve razão de usar Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aleluia. Quem aprende de Jesus não se embaraça. Quem olha para Jesus é caminhando firme. Quem olha para Jesus vai dizendo glória. Aleluia. Quem olha para Jesus vai dizendo eu vou caminhando. Aleluia. Ainda que muitas vezes lhe falta um membro, aleluia, ele pega um papo ou uma escola e começa a andar. Aleluia. Eu vou, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. E Deus que conhece. A minha gratidão a Deus, irmão, é porque Deus conhece a necessidade de cada um. É por isso que eu digo aos irmãos, não se desculpe. Se puder vir, venha. Se puder chegar, chegue. Porque diante de Deus ninguém vai se desculpar. Não sei se vocês já leram aquela história de uma mulher que tinha 84 anos. 84 anos. Mas a Bíblia diz que ela só vinha na igreja de mês em mês. Não é isso? Não? Ana só vinha para a igreja de um dia. Né? E como é que ela vinha? Né? A Bíblia diz que ela estava toda noite. 84 anos. Toda noite ela tinha o prazer de estar lá. Mas podia até não pregar mais, né, irmãos? Podia até não cantar mais. Mas estava lá, dizendo Jesus, usa o pregador. Amém? Usa aquele que vai cantar. Usa aquele que vai transmitir a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Amém, irmão? É coisa importante. É coisa importante. Que Deus abençoe a cada um crente. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que nós possamos olhar para Jesus e saber que ninguém tem nada. Tudo é de Jesus. Porque Deus lhe dá. Então ele tem toda a autoridade. Amém? Que Deus abençoe. E amanhã nós temos sempre de oração. Quarta-feira, oração, quinta, instrução e assinamos também. Amém, amada igreja. Me permite, nosso pastor, convida a igreja para ficar em pé. Quantos mais precisam de oração nesta noite? Nós estaremos orando. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos por mais este trabalho realizado na tua presença nesta noite. Agradecido ao Senhor pelos louvores, pela palavra santa. Ó Deus, pela presença dos teus servos que aqui estão. Por aqueles que não puderam estar por motivo de enfermidade. Por aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis. O Senhor, ó Deus de poder, que pode ir lá, pode restaurar também, segundo a sua vontade. Deus abençoa a nossa noite, a nossa viagem, a nossa semana. Tu és o Deus que está no controle de tudo. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite e amém.